Hey, it's me. Happy Easter. Yeah, whatever. Hey, it's me. Aren't you excited? Oh yeah, sure. We're so excited. What are you guys talking about anyways? We're talking about Easter. That's what I've been trying to tell you. I'm all about Easter and I'm here. Aren't you guys excited to see me? Of course you're excited to see you. It's just that you are not what Easter is all about. I'm not. No, you're not. And that's just what we're talking about. It's all right here. We're just reading about the disciples that got the greatest surprises in the first Easter morning. Let me guess. I know. A super-sized, extravagant Easter basket that's this high and filled with lots of candies. No? No, there's so much more. Now don't get us wrong. We like candy. It's just that if that's what Easter is all about, it's pretty much an empty holiday. Then if it's not about me and it's not about candy, then I'm lost. Exactly. And that's what we're talking about. Easter is about Jesus rising from the dead. Jesus came to earth to seek to save the lost. Let's go talk about this some more while the teacher tells all these kids about the real meaning of Easter. A história da Páscoa. No princípio era Deus, e Deus criou o mundo. E Ele também criou o homem. Criou o homem como se fosse uma obra de arte. Mas o homem se manchou e deixou que o pecado entrasse no mundo. Deus tentou dar a lei ao homem, mas o homem não obedeceu à lei e continuou no pecado. Havia uma separação agora entre Deus e o homem. Então Deus teve uma brilhante ideia. A ideia era de enviar o seu filho, o seu único filho, para tentar salvar o homem. Jesus tinha que pagar um preço. Ele pagou um preço e morreu na cruz pelo homem, para que o homem se livrasse do pecado. Ele carregou sobre si mesmo o nosso pecado. Jesus. He was a real person who lived on this earth 2,000 years ago. He was born in strange circumstances in Bethlehem. He grew up in Nazareth with his mother Mary and her husband Joseph. When Jesus was about 30 years old, he started teaching people about God. He said he'd come from God and did some amazing miracles to prove it. He made sick people better, fed thousands of people with only a little bit of food. He told a storm to stop, and it did. And he even raised some dead people back to life. Some people loved it. But Jesus worried the leaders. They didn't like what he was saying and doing, so they arrested him and sentenced him to death. The soldiers took Jesus to Golgotha, which means place of the skull. There, they gave him some wine mixed with a drug to ease the pain, but he refused to drink it. They nailed Jesus to a cross and gambled to see who would get his clothes. It was about 9 o'clock in the morning when they nailed him to the cross. On it was a sign that told why he was nailed there. It read, "This is the King of the Jews." The soldiers also nailed two criminals on crosses, one to the right of Jesus and the other to his left. People who passed by said terrible things about Jesus. They shook their heads and shouted, "Ha! So you're the one who claimed you could tear down the temple and build it again in 3 days. Save yourself and come down from the cross." The chief priests and the teachers of the law also made fun of Jesus. They said to each other, "He saved others, but he can't save himself. If he is the Messiah, the King of Israel, let him come down from the cross, then we will see and believe." The two criminals also said cruel things to Jesus. About noon, the sky turned dark and stayed that way until around 3 o'clock.
Then, about that time, Jesus shouted, Eloi, Eloi, lema sabachthani, which means, my God, why have you deserted me? Some of the people standing there heard Jesus and said, Is he calling for Elijah? One of them ran and grabbed a sponge. After he had soaked it in wine, he put it on a stick and held it up to Jesus. He said, Let's wait and see if Elijah will come and take him down. Jesus shouted and then died. At once, the curtain in the temple tore in two from top to bottom. A Roman army officer was standing in front of Jesus. When the officer saw how Jesus died, he said, This man really was the Son of God. After the Sabbath, Mary Magdalene, Salome, and Mary, the mother of James, bought some spices to put on Jesus' body. Very early on Sunday morning, just as the sun was coming up, they went to the tomb. On the way, they were asking each other, Who will roll the stone away from the entrance for us? But when they looked, they saw that the stone had already been rolled away, and it was a huge stone. The women went into the tomb, and on the right side they saw a young man in a white robe sitting there. They were alarmed. The man said, Don't be alarmed. You are looking for Jesus from Nazareth, who was nailed to a cross. God has raised him to life, and he isn't here. You can see the place where they put his body. Now go and tell his disciples, especially Peter, that he will go ahead of you to Galilee. You will see him there, just as he told you. Jesus veio ao mundo. E no terceiro dia após a sua morte, ele não estava mais morto na sua sepultura, mas ele ressurgiu dos mortos para nos dar vida. Ele apareceu aos seus discípulos e até mesmo mostrou as marcas nas suas mãos. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer no lugar seu e meu. E agora o homem tem, mais uma vez, comunhão com Deus. God loved the world so much that he gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish, but have eternal life. Wow! Our God loves everyone in the whole world so much that he made his son Jesus like a ginormous flashlight, so that anyone who stays close to him can always be protected from the dark. Oh, now that makes me feel safe. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, e para sempre reinará, Não foi o coelhinho quem morreu na cruz, o sangue vertido na cruz foi de Jesus, foi por mim, por você, e se entregou numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou o meu Jesus. Não foi o coelhinho quem morreu na cruz, o sangue vertido na cruz foi de Jesus, foi por mim, por você, e se entregou numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou o meu Jesus. Eu gosto de ganhar chocolate, e pode ser até em forma de ovo,
coloridinho, recheado, é tudo tão gostoso, só não pode ficar mentiroso. Não existe coelhinho da Páscoa, eu sou criança, mas conheço a verdade. Coelhos não põem ovos, muito menos de chocolate, então vamos contar a verdade. No mundo ouvir, vamos cantar a verdade. Não foi o coelhinho quem morreu na cruz, o sangue vertido na cruz foi de Jesus. Foi por mim e por você que se entregou numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou o meu Jesus. Deus nos amou com tão grande amor, seu Filho único por nós entregou. Na Páscoa comemoramos, pois Jesus ressuscitou. Os coelhinhos também louvam o Senhor, engrandecendo seu grande amor. Não foi o coelhinho quem morreu na cruz, o sangue vertido na cruz foi de Jesus. Foi por mim e por você que se entregou numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou o meu Jesus. Ressuscitou! Jesus ressuscitou! Ressuscitou! Jesus ressuscitou! 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 Aleluia! Ressuscitou! 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 Aleluia! Ressuscitou! Aleluia! Amém? Glória a Deus! A mensagem da Páscoa é uma mensagem muito simples, mas gostaria de fazer talvez, quem sabe, uma grande analogia. Né? Nós sabemos já que a Páscoa é a celebração da ressurreição de Cristo, que a Páscoa é nós fazemos uma grande festa entre nós para dizer: o meu Senhor vive, né? O meu Deus vive. Jesus já não está mais dentro dos mortos, Ele não está mais pendurado naquela cruz. Eu não preciso mais visualizar o Senhor Jesus sofrendo, porque Ele já sofreu, Ele já morreu, Ele já ressuscitou. Mas, antes de eu ler a palavra que se encontra em João 11, você pode até abrir as suas Bíblias em João 11, do 35 até o 46. Eu gostaria de dizer, queridos, que Jesus, Ele não morreu e ressuscitou para que aquele fosse um último ato de ressuscitar alguma coisa, né? A ressurreição de Jesus abre as portas para a ressurreição em nossas vidas. Né? Há muitas pessoas mortas espiritualmente, né? Todos nós ainda estamos vivos em corpo, né? Em carne e osso, mas quem sabe ainda não há muita coisa na tua vida que precisa ser também ressuscitada, né? Que você não precisa também ressurgir, sair de uma morte talvez espiritual, emocional, de uma morte de alguma área da tua vida, talvez um sonho que morreu e foi sepultado e agora precisa ser ressurreto, agora precisa sair do mundo dos mortos e vir de novo para o mundo dos vivos. Jesus, Ele abriu essas portas para nós. Então vamos lá ler em João 11, 35 até o 46. Essa parte é a parte da ressurreição de um morto, muito conhecida, que é Lázaro. Estava dizendo assim no 35, Jesus chorou. Quando ele ficou sabendo da morte de Lázaro, ele chorou. É o versículo mais curto da Bíblia, sabia disso? É João 11, 35. Jesus chorou. É o versículo mais curto que tem na Bíblia. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego
não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Maria, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já fazem 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei se você cresce. Veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia em tu que me enviaste. Depois de fazer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. A conspiração para matar Jesus veio e disseram muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Esse fato desencadeou o que culminou na crucificação de Cristo. Aquilo ali era quase como se fosse a gota d'água. Né? Os fariseus, os sacerdotes, estavam vendo que a situação estava fora do controle. Até morto Jesus já estava ressuscitando. Aonde ia parar essa situação? Quem sabe eles pensaram assim. Mas um homem uma vez disse uma coisa. Uma frase, aquelas frases que não tem autor, que você acha por aí. E dizia o seguinte a frase, um homem sem sonhos é um homem morto. E é verdade. Você pode sobreviver a sua vida ou você pode viver a sua vida. Se você não tem sonhos, ou os sonhos que você tem ou já teve estão todos sepultados, se você deixou com que os seus sonhos morressem ou parou de sonhar, você está vivendo uma vida de sobrevivência, não de verdadeiramente viver a vida que Jesus prometeu. Ele disse, eu vim para que tenhais vida e a tenha em abundância. Isso foi promessa de Deus. Quando Lázaro morreu, queridos, eu imagino que os sonhos daquela família toda talvez morreram com ele. Marta e Maria eram extremamente apegadas com o irmão. Até Jesus amava tanto Lázaro de uma forma que o fez chorar quando ele ouviu falar da morte de Lázaro. Lázaro estava doente. Quem sabe, né? Mais uma vez, aquela morte, como todas as mortes, a morte desestrutura a família. Eu já passei por morte familiar. Vocês também talvez já passaram, perdeu uma mãe, um pai, um irmão ou uma irmã, alguém que faça realmente muita diferença e que balança o seu mundo. Parece que te puxaram um tapete, porque a morte nem sempre manda, né, recado que ela vai vir. Às vezes a pessoa está doente, você já está esperando, mas e quando acontece de uma hora para outra? E quando alguém morre assim, de uma hora para outra, você sente que você não estava preparado e aquela morte te causa desiludir completamente de tudo e matar os seus sonhos. Quem sabe esse não era o que estava acontecendo naquela família de Lázaro. Ninguém entendia como Jesus, que era tão amigo dele, pudesse ter permitido. Jesus estava o tempo inteiro ocupado, salvando pessoas, curando cego, curando paralítico, fazendo tantas coisas, e talvez a crítica foi, olha só, para tantos que ele não conhecia, ele fez tantas coisas, mas para um amigo dele ele deixou morrer. Maria e Marta acharam que Jesus tinha se atrasado, né? Elas chegaram e disseram, Senhor, já chegaste tarde. E agora, né, mais ou menos, o que você veio fazer aqui? Já está muito tarde, Lázaro já morreu. Né? Quem sabe muitos de nós ainda não pensamos assim, que quem sabe eu aceitei Jesus tarde demais. Né? Quando eu aceitei Jesus, né, tudo já tinha ido. Todos os meus sonhos já tinham sido destruídos. Mas não, queridos, é só o início. Jesus está querendo ressuscitar muita coisa na tua vida. Jesus está querendo ressuscitar para alguns o casamento, para outros Jesus está querendo ressuscitar a vontade de estudar, quem sabe para outros a vida profissional, quem sabe para outros, né, a vida emocional, quem sabe para outros um ministério. Mas Jesus quer ressuscitar algo na tua vida. Os primeiros discípulos, né, os próprios discípulos, não entenderam o propósito
de Deus para Lázaro. Eles achavam até que Lázaro estava dormindo. Se você olhar lá no início dos versículos, que eu não li aqui hoje, mas Jesus queria ressuscitar Lázaro. Todas as coisas têm um propósito. Jesus podia sim ter impedido que Lázaro morresse, mas ele queria, ele desejava que a glória de Deus fosse manifesta de uma forma extraordinária. Ele permitiu a morte de Lázaro. Jesus não tinha que ficar preocupado com o relógio. Maria e Marta falaram, já chegou tarde. Mas Jesus sabia que ele tinha poder. Você tem algum sonho sepultado, querido? Você tem alguma coisa na tua vida que está aparentemente morta, que você precisa de que viva novamente? Você quer essa ajuda? Jesus tem poder de ressuscitar os seus sonhos. Mas existem algumas coisas, tanto na morte de Lázaro e na ressurreição de Lázaro, como também na morte de Jesus e na ressurreição de Jesus, porque hoje é Páscoa, estamos falando tanto disso, existem algumas coisas que você precisa entender e elas precisam de acontecer para que aquilo que precisa ser ressuscitado na tua vida verdadeiramente venha. Essa é a palavra de Deus para a tua vida nessa noite. O que aconteceu primeiro? O que aconteceu primeiro para que Lázaro pudesse sair da sepultura dele? Assim como Jesus, a primeira coisa que aconteceu foi o quê? A pedra tinha que ser tirada. A pedra tinha que ser tirada. Naquela época, os túmulos, eles eram feitos em cavernas. E o corpo do defunto era envolvido em panos, assim como os egípcios fazem até hoje, praticamente um processo de embalsamação. Embalsamava-se o corpo, colocava em cima da pedra, de uma cama feita de pedra dentro da caverna, e colocava uma pedra para tampar o buraco. Aquela pedra era uma pedra muito pesada. Era uma pedra que não podia ser movida tão facilmente. Mas as pedras representavam o grande obstáculo. Assim como existem obstáculos para os seus sonhos serem ressuscitados. Se fosse fácil, você mesmo fazia. Se fosse fácil, ninguém precisava de Deus. Mas Deus quer te ajudar a remover a pedra. Os impedimentos que aparecem um atrás do outro. As dificuldades, queridos, são as pedras. Aquilo que está morto, o diabo não quer que você seja novamente bem-sucedido em nenhuma área da sua vida. O diabo não quer que você seja pleno. O diabo não quer. Ele quer impedir a vida abundante. A vida abundante que Jesus prometeu, porque a tua alma ele não pode mais pegar. Ele já perdeu essa, ele sabe que não consegue mais. Mas ele vai fazer de tudo para não deixar que você ressuscite os seus sonhos, ressuscite os seus projetos. Mas Jesus é um grande ressuscitador, né? Quando Jesus mandou tirar a pedra, Marta chegou e falou, Senhor, já cheira mal, já fazem 4 dias. Jesus respondeu o quê? Não te disse eu que se creres veria a glória de Deus? Ele já tinha falado isso para Maria, se creres verá a glória de Deus, assim como eu falo para todos vocês hoje. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Se creres, verá a glória de Deus se manifestar na tua vida. Glória a Deus por isso. Não devemos colocar nem mas, nem porém e nem se para Deus, porque Deus não tem essas limitações humanas. Deus não tem o se. Nós gostamos, a palavra predileta praticamente do ser humano é o se, né? Porque é uma grande excuse, uma grande desculpa. Né? Se isso tivesse acontecido, se fosse assim, se tivesse sido daquele jeito, mas o se não existe para Deus. Uma ordem de Jesus não pode ser questionada, e sim obedecida. Hoje mesmo eu estava caminhando com a minha esposa, como quase todo domingo eu faço, e ela falou isso para mim, a mesma coisa. Ela falou, olha, às vezes nem eu entendo certas coisas, mas eu obedeço a si mesmo. Porque as ordens de Deus não são para ser questionadas, mas simplesmente obedecidas pela fé. Nós, às vezes, devemos deixar um pouco dessa teimosia de querer explicação para tudo. Como aquela criança que fala, por quê? Por quê? Por quê? Para o pai, e às vezes o pai fala, não tenho tempo, hoje não dá, meu filho, simplesmente obedeça, por favor. Obedeça. Nem sempre nós vamos ouvir um porquê.
Naquele momento, Jesus orou em voz alta e as pessoas puderam crer que ele foi enviado por Deus. A pedra, às vezes, é a incredulidade. A barreira que muitos, às vezes, têm entre ressuscitar o seu sonho ou não, é a incredulidade nossa mesmo. Nós mesmos não cremos. Se nós mesmos não cremos no nosso sonho, se você não crê no seu potencial, se você não crê na capacidade de qualquer coisa vier se concretizar na sua vida, a fé não está sendo acionada. A fé é a certeza das coisas que não são como se já fosse. Você tem que ter a fé, você tem que crer no seu sonho. Não diga que já faz muito tempo, né? Não diga que o seu sonho cheira mal, como disse Maria. Ah, mas já tem tanto tempo que eu pensava nisso, ou que eu tinha esse projeto, que não vale nem a pena mais mexer. Vamos partir para outra. Não, isso é coisa do diabo para te parar. Jesus poderia ter mandado a pedra se mover. Você já pensou nisso? Jesus poderia ter dado uma ordem para a pedra se mover. Mas ele falou, não, retirem a pedra. Ele forçou as pessoas para retirarem a pedra. Elas tiveram que obedecer. Você já pensou que aqueles homens que colocaram lá a mão naquela pedra, falaram que esse homem está louco. Vou tirar essa pedra aqui agora, para quê? Que perda de tempo, vai cheirar mal. Mas eles obedeceram. Eles obedeceram, já é o primeiro passo. Se você não está crendo tanto, pelo menos obedeça à voz de Deus. E ele vai se revelar para ti, porque a palavra é, não te disse que se creres, verias a glória de Deus? Creia, tire a pedra, né? Jesus não precisa de te mandar fazer nada, ele mesmo pode fazer, mas ele quer testar a tua fé e a tua obediência. Qual é a pedra que está limitando a tua vida? Qual é a pedra que tem que ser retirada? Jesus manda tirar toda a pedra que impede a realização dos seus sonhos, amém? Realização da sua plenitude. Qualquer que seja aquilo que você está precisando tirar do reino dos mortos e trazer de volta para a vida, Jesus primeiro dá uma ordem. Retire a pedra, retire o impedimento. Se o impedimento for a tua incredulidade, então passe a crer. Se o impedimento for a preguiça, então deixe de ser preguiçoso. Se o impedimento for a falta de capacidade, então busque a capacitação. Busque de alguma forma e Deus vai te ajudar a tirar essa pedra. A segunda coisa, depois de tirar a pedra, ele disse o quê? Lázaro, venha para fora. Depois a pedra foi removida, Jesus chamou Lázaro pelo nome. Como se ele estivesse vivo. Jesus não titubeou. Jesus apenas falou, Lázaro, venha para fora. Imagino que aquela voz foi uma voz firme, uma voz de quem sabe o que está fazendo, uma voz de quem sabe o poder que havia nele, uma voz de quem tem convicção do que ele está clamando, algo que vai acontecer. Ele não teve opção. Né? Lázaro não teve opção a não ser responder, levantar-se. Jesus já tinha dito, né, que quando os mortos ouviram a sua voz, eles teriam que levantar. Está lá em João 5, 25. Jesus vai ressuscitar muito morto ainda, queridos. Não foi a última vez, não. Jesus ainda vai ressuscitar muita gente. Lá no retiro vamos falar disso, né? A segunda vinda de Jesus. Muita gente, todo mundo vai sair debaixo da terra um dia para prestar conta. A sepultura pode ser, quem sabe, né, a depressão, a solidão, a autopiedade, a autocompaixão, a consideração que às vezes sentimos, a tristeza de uma pessoa que guarda no íntimo. Isso é a sepultura. Isso é a sepultura das nossas vidas. Muitas vezes ir para fora significa sair disso. Saia dessa prisão. Né? O Transformando Vida fala tanto disso. Saia de onde você está. Saia. Saia da negação, lembra-se antes do Transformando Vida, Celebrando a Recuperação. A primeira lição do Celebrando a Recuperação, saia da negação. Para de fingir que está tudo bem, porque não está. Né? Admita que há um problema. Saia da negação. E Jesus está falando, né? Lázaro, levante, Lázaro. Assim como ele fala, né, para todos nós, todos os dias, levanta, sai de onde você está. Levante, me siga.
Né? Vir para fora naquele momento, quem sabe representava as nossas prisões, de onde nós escondemos a nós mesmos. Muitas pessoas, quando perdem a expectativa de vida, elas entram numa caverna, né? Até Elias entrou numa caverna. É uma coisa típica. A depressão leva ao isolamento. Aí ali no isolamento você entra naquela fase de cosimeração. Você tem dó de si mesmo. As pessoas têm dó de você. Todo mundo tem dó de você. E ali você vai ficar cada vez pior. Por isso Jesus chama para vir para fora. Por quê? Porque Ele é a porta. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O único caminho que você deve seguir é aquele caminho da porta de Jesus. Ele é a porta. Quando você pensa que a situação não tem mais saída, é quando Ele diz, levanta! Levanta e siga-me! Vem para fora, tem saída sim! Ele está dizendo que tem. O que tem te pedido para ver essa chamada de Jesus? Ele fala, eis que venho à porta e bato. Eis que venho à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, abra a porta. Escute a voz de Deus, escute a voz de Jesus chamando para ressuscitar os seus sonhos. Retire a pedra. Ressuscite, levanta-se, obedeça, ouça. Venha para a presença de Deus e saia de onde você está agora, amém? Mas havia ainda um problema. Jesus enfrentou os mesmos problemas quando ele foi ressuscitado. Ele estava também sepultado num túmulo igual ao de Lázaro. Era uma caverna com uma pedra. A pedra teve que ser movida. A diferença é que quem moveu a pedra de Jesus foram os anjos. Ele também teve que se levantar. E Lázaro ainda tinha o quê? A pedra já tinha sido removida, Lázaro já tinha saído do túmulo, mas o que ainda continuava um grande problema na vida de Lázaro? As ataduras. Ele estava todo enrolado, todo enfaixado, sem mobilidade, né? Ele precisava de ficar livre daquelas ataduras, para que ele fosse verdadeiramente livre. Quando a pedra é removida, nós podemos ver a saída. Quando você tirar a pedra, você já vê a luz. Depois você tem que obedecer à voz de Jesus e levantar-se e caminhar para sair. Mas o que acontece, sabe o que é? Nós às vezes somos praticamente como tudo que não move. Né? Sabia que quando, por exemplo, um paciente está na cama de um hospital por muito tempo, os enfermeiros têm que chegar e virar a pessoa de um lado, virar a pessoa para o outro, porque às vezes dá trombose, dá uma paralisação, atrofia. A pessoa não pode ficar na mesma posição o tempo inteiro. Quem sabe os nossos sonhos já estão paralisados por tanto tempo, que você já está querendo tirar a pedra, essa palavra já está criando vida no teu coração, você já está se animando, você vai obedecer à voz de Deus. Né? Mas não vai ser tão instantâneo assim. Ainda tem as ataduras, ainda tem que remover alguns embaraços das nossas vidas. Retirar os embaraços também, Jesus pode te ajudar. Quando a pedra é removida e podemos ver a saída, a solução dos nossos problemas, mas quando nós ouvimos a voz de Jesus nos chamando, é porque Ele está nos chamando para ser livres. Mas também precisamos tirar esses embaraços. Tirar esses embaraços, o que é? Prestar conta. Pedir perdão. Não cometer os mesmos erros para que você realmente seja livre. As ataduras representam isso, quem sabe possam ser vícios. Você já viu algum drogado com a vida destruída chegar um dia e falar assim, ó, a partir de hoje eu não uso mais o que eu usava e vou retomar a minha vida como se nada tivesse acontecido? Não. Existe um processo, sabe por quê? Porque o diabo é sujo. O diabo é sujo, ele põe o dedo na nossa cara e fala, você não vai conseguir. Ele fala, você tem muita legalidade que você me deu. Que negócio é esse de ressuscitar sonho? O que é isso? Que negócio é esse de ser feliz? Você não tem que ser feliz, não. Você não tem mais condição de ser feliz, você já fez muita coisa ruim na tua vida. Você já pisou na bola muitas vezes, eu sou o dono da tua vida agora. O diabo fala isso pra gente. Mas as ataduras podem ser arrancadas. Assim como um vício.
uma vaidade, um orgulho, uma incredulidade ou até mesmo um temperamento difícil. Né? Nós falamos de temperamento, pessoas têm um temperamento muito difícil, teimosas. Essas coisas nos prendem para não servir a Deus, para não desatar a nossa vida. Né? Nossos pés precisam ser livres para andar na presença do Senhor. Se você tem os pés atados, você não caminha na presença do Senhor. As nossas mãos precisam ser soltas também para fazer o bem. Se você tem as mãos amarradas, você não faz o bem. Os nossos lábios têm que estar desimpedidos, né? Você não pode estar com uma mordaça. Para que você fale e proclame a palavra de Deus, as coisas de Deus, os nossos olhos abertos para ver, para enxergar, né? Para ter luz. A falta de conhecimento é que tira a verdade do mundo. Mas o que Jesus falou? Ele é a verdade liberta, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois que a pedra é tirada, o caminho é Jesus. A verdade também é Ele. A vida está nele. Isso só pode ser verdade porque Ele vive. Essa é a grande razão de estarmos tão felizes na Páscoa. Quais têm sido as ataduras que te prendem? Jesus pode tirar. Livre-se de tudo que te prende e que te agarra aonde você está. O diabo não tem poder mais sobre a tua vida. Declare isso, amém? O diabo não tem mais poder. Ele tenta, mas ele não tem mais poder. A legalidade que você deu para ele, você pode tomar de volta. Você só precisa orar e ser liberto por Jesus. Jesus liberta. Jesus não é só Salvador, não. Jesus é Salvador e também é libertador e também é Senhor. Ele é tudo para nós. Ele não quis só te salvar. O sacrifício dele foi altíssimo. O sacrifício dele nos deu salvação. A palavra diz que as pisaduras deles nos sararam. Ele te sarou, ele te livrou da morte, ele te curou, ele te libertou. Mas você precisa de querer tirar as suas ataduras. Quando você pensar, queridos, já terminando, a mensagem da Páscoa é simples. A mensagem do Evangelho é simples. O homem é que complica muitas vezes as coisas. Mas quando você pensar que os seus sonhos já estão sepultados, lembre-se da Páscoa do Senhor Jesus. Lembre-se que o homem fala, olha, a única coisa que não tem solução na vida é a morte. Tem, Jesus tem solução para a morte. Mas a morte que nós estamos falando aqui é a morte, né, espiritual. Se você tem as coisas, os seus sonhos sepultados, as suas ideias, os seus projetos sepultados, você está apenas sobrevivendo. Mas eu creio que você quer viver a tua vida e ser feliz. Eu creio que você quer viver uma vida abundante. Eu creio que você quer conquistar muita coisa ainda. Eu creio que os seus anos que vão virem vão ser muito melhores dos que passaram. Nós vamos viver de glórias passadas. Eu creio que o melhor ainda está por vir. Nós cantamos, então agora temos que crer. O melhor de Deus ainda está por vir, porque Ele vive. Ele ressuscitou. Jesus te chama pelo nome, como Ele chamou Lázaro. Ele está falando agora, querido, te chamando pelo nome, levanta. Tire a pedra. Ouça a minha voz, obedeça. Obedeça, faça um teste com Deus e Ele não vai te decepcionar. Obedeça e retire as suas ataduras. Ouça a voz de Jesus te chamando para fora da sepultura. Ouça a voz de Jesus falando, não acredite mais nas mentiras do diabo. Acredite em mim. Acredite no que eu falei, o que eu fiz, no que eu ensinei. Jesus é o teu amigo. Jesus era amigo de Lázaro. Mas Jesus é muito mais do que o teu amigo. É um amigo que você pode contar os seus sonhos para ele sem ter medo. Às vezes a gente tem medo de contar as coisas para as outras pessoas, não tem? A gente tem medo, uns têm medo de inveja, outros têm medo do outro não entender, ou querer te copiar, ou passar a perna em você. Nós vivemos isso. Tantas vezes que eu escuto, né? Irmãos começar com sociedade com outro irmão, está dividindo um sonho, aí quando você vê um, né, puxou a traseira do outro, passou a rasteira.
E às vezes eu escuto as irmãs aí falando, fulana roubou minha casa. A gente escuta falando isso, mas Jesus é um amigo que você pode confidenciar. Ele já sabe, mas tem esse diálogo com Jesus. Jesus, eu tinha tanto sonho por aquela coisa. Quando você veio para a América, eu tenho certeza que você tinha tantos sonhos. Não é fácil sair lá do Brasil para vir para cá sem sonhos. Que loucura é essa? Você veio com muitos sonhos, assim como eu também, é normal. Traga os seus sonhos de volta. Converse com Jesus. Jesus, olha, talvez as circunstâncias da vida me atrasaram alguns anos. Talvez as circunstâncias da vida e da dificuldade me deixaram parar. Mas eu quero ressuscitar os meus projetos. Eu quero ressuscitar o meu casamento. Eu quero ressuscitar a vida dos meus filhos. Eu quero ressuscitar o relacionamento com os irmãos da igreja. Eu quero ressuscitar os ministérios, os dons e talentos que eu tenho, que eu sei que eu tenho, e que há anos que eu não estou praticando, que eu não estou devolvendo. Eu quero ressuscitar, Senhor, porque Tu ressuscitaste. A Páscoa de Jesus não é uma mensagem vazia. A Páscoa de Jesus é uma mensagem viva. Tudo o que acontece na vida de um amigo de Jesus era importante para Jesus. Você é mais do que amigo dele. Você é mais do que amigo dele. Nunca desista dos seus sonhos, porque Jesus nunca desistiu de você e não vai desistir nunca. Amém?